Olá pessoal, tudo bem? Olha só, o desenvolvimento econômico ele passa por diversos estágios, tá certo? As economias passam por estágios de crescimento e desenvolvimento econômico, mas nem sempre é fácil esse processo. Nós sabemos muito bem quando vivenciamos a economia brasileira, ok? No Brasil, existem distorções entre as regiões no que se refere ao processo de crescimento econômico, educação, isso para não falar outros assuntos. Muito bem. A expansão da análise do processo de crescimento econômico desenvolveu-se de forma significativa. E o que significa isso? O crescimento econômico é um campo de estudos da teoria econômica. Entre as várias linhas de estudo apresentadas, entre as várias linhas que vamos estudar, podemos citar: Teoria do crescimento ótimo. Definir objetivos de longo prazo para a economia. Análise de resíduos. Se deve ao progresso tecnológico, isto é, ao chamado fator residual. Economias subdesenvolvidas. A análise se concentra em cada país com suas particularidades e peculiaridades. Muito bem. A teoria do crescimento ótimo, o problema central é de definir certos objetivos de longo prazo para a economia. Depois disso, determinar o caminho de crescimento ótimo que a economia deverá percorrer. Observe, é um processo de planejamento. Eu tenho que verificar quais são as metas, quais são os objetivos, quais são as ferramentas, quais são os recursos financeiros, qual é a composição dos trabalhadores do capital humano. Ou seja, eu preciso colocar objetivos muito claros em relação àquilo que eu quero atingir. Tá certo? Para atingir esse objetivo, ou esses objetivos, utiliza-se análise e modelagem matemática. Né? Tá certo? O que significa análise matemática? É propor algumas possibilidades de futuro. Eu verifico o que aconteceu agora, até o presente, em relação aos eventos anteriores, ou seja, eu faço uma análise matemática de regressão, até de questão estatística ou econometria, e depois eu avanço por 5, 10, 15 anos, considerando que não ocorram muitas mudanças tecnológicas no cenário mundial, cultural ou questões políticas, e tento verificar como é o crescimento ótimo. Portanto, né, é um crescimento teórico desejável. Se vai ser atingido ou não, é outra história. Na análise de resíduos, Robert Solow verificou que o crescimento econômico dos Estados Unidos no século XX é pouco explicado pelas variações no capital e na oferta da mão de obra. Olha só, no crescimento ótimo eu verifico o crescimento do capital e da mão de obra. E no resíduo, eu não consigo explicar o crescimento porque muitas outras coisas acontecem, correto? O que explica o crescimento nessa análise de resíduos é a tecnologia, isto é, aos objetos e comportamentos da sociedade devido ao progresso tecnológico. Muito bem. Sobre as economias subdesenvolvidas, é necessário pensar na formação da sociedade, na cultura, na disponibilidade dos fatores de produção. Por isso, é preciso analisar cada país de forma particular, pois cada um possui peculiaridades e, claro, problemas de natureza específica. Muito bem. Nessa questão de análise de resíduos ainda, quando a gente começa a verificar que a sociedade começa a adquirir conhecimento, desenvolver novas técnicas, tecnologia, criar novos produtos, aumentar a produtividade, então só o aumento do capital, ou seja, do tanto de dinheiro que é colocado em termos de patrimônio de uma empresa, não explica o crescimento econômico. E também nem da força de trabalho. Eu posso colocar 200 trabalhadores. Mas se eu conseguir melhorar a qualificação, a competência, a capacitação desses trabalhadores, a produção aumenta em muito. E o que explica isso? Sem aumentar a quantidade de trabalhadores, sem aumentar o dinheiro envolvido no processo produtivo, a quantidade de equipamentos, é só a tecnologia. Tá certo? Por isso que Solow identificou isso como crescimento residual. Eles não sabiam explicar muito bem a questão da tecnologia. Hoje está muito bem entendido. Afeta muito, de forma direta, a produtividade. Muito bem. Várias são as linhas de estudo sobre o crescimento econômico. E nesse sentido, vale a pena dar mais uma olhadinha no que se refere. O fato
é que o produto nacional per capita, ou renda per capita de um país, tem sido o critério convencional de desenvolvimento, ou subdesenvolvimento econômico. Esse critério pode ser aplicado em nível ou à taxa de crescimento da renda per capita. A partir desse ponto, torna-se clara a necessidade de compreendermos o que representam na prática os processos de crescimento e desenvolvimento econômico de uma sociedade. Desta forma, o crescimento econômico está ligado ao desenvolvimento econômico. Mas olha só. Primeiro, o crescimento econômico pode ocorrer sem o respectivo desenvolvimento. O crescimento está ligado ao aspecto quantitativo e o desenvolvimento ao bem-estar. Tá certo? Muito bem. Além do aspecto quantitativo, ocorre um processo qualitativo no bem-estar da sociedade. Isso é possível quando ocorre uma melhor distribuição da renda na economia, possibilitando às pessoas de menor poder aquisitivo acesso à educação, saúde, moradia, veículos, passeios, por exemplo. Nesse sentido, vamos ver um conceito que resume essa ideia. Um aumento na produção, acompanhado de modificações nas disposições técnicas institucionais, isto é, mudança nas estruturas produtivas e na alocação dos insumos para os diferentes setores de produção. Muito bem. Por crescimento econômico, entende-se o aumento contínuo do produto nacional em termos globais ou per capita, ao longo do tempo. Normalmente, o período de tempo é de um ano, tá certo? E olha só, é justamente esse conceito que estabelece o PIB, Produto Interno Bruto. Muito bem. Esse critério implica também uma melhor eficiência no sistema produtivo. O que significa eficiência? Significa que os usos dos fatores de produção estão sendo usados com uma melhor racionalidade. A produtividade aumenta. O rendimento do capital também aumenta. Tá certo? Por outro lado, o desenvolvimento econômico é entendido como uma mudança de caráter quantitativo e qualitativo. Significa crescimento do produto nacional, ou seja, crescimento econômico, com alocação de recursos nos diversos setores. Esse crescimento proporciona melhora nos indicadores de bem-estar social e econômico da sociedade. Muito bem. Para caracterizar um processo de desenvolvimento econômico, deve-se observar, ao longo do tempo, alguns critérios. Olha só, quando se fala em uso dos fatores, uso eficiente dos fatores, significa que estou utilizando da melhor maneira possível os recursos produtivos que eu tenho. Terra, capital, trabalho e tecnologia. E claro, se nós formos levar essa questão aos dias atuais, em termos de sustentabilidade do meio ambiente, significa um uso mais adequado, mais racional, não tão invasivo em relação aos recursos naturais, porque esses recursos naturais são exauríveis, eles acabam com o tempo. Mesmo aqueles que são renováveis, eles têm uma certa capacidade de renovação. Não podemos renovar eles de forma contínua. Precisamos fazer interferências externas para que eles continuem renovando. Isso acontece com a agricultura e com a pecuária. Tá certo? Muito bem. Então, em relação ao processo de desenvolvimento, a gente deve observar, ao longo do tempo, a existência de crescimento do bem-estar econômico, medido por indicadores de natureza econômica, como, por exemplo, Produto Nacional Total, Produto Nacional Per Capita. Diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdades. Melhoria das condições de saúde, nutrição, educação, moradia e transportes. O aspecto fundamental é que desenvolvimento econômico não pode ser analisado somente por meio de indicadores que medem crescimento do produto ou renda per capita. Tá certo? Desenvolvimento deve ser complementado por índices que representam, ainda que de forma incompleta, a qualidade de vida da população. Por que a gente fala de forma incompleta? Porque o bem-estar social, a questão de satisfação em relação ao consumir alguns produtos, acesso à educação, educação de qualidade, ou segurança, ou transporte, é muito relativo. É difícil mensurar isso quantitativamente. Alguns indicadores tentam transferir essa noção individual. Nós temos 200 milhões de brasileiros, então são 200 milhões de opiniões em relação à questão de desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, de forma genérica, a gente tenta colocar isso de forma, em alguns indicadores numéricos, para que a gente consiga mensurar. Tá certo? Muito bem. No entanto,
Para esse processo de crescimento e posterior desenvolvimento, é preciso identificar e utilizar com racionalidade e sustentabilidade as fontes de crescimento. Assunto que veremos a seguir. Desenvolvimento endógeno. Processo intencional dos atores, por meio do uso dos recursos locais, de suas potencialidades e vocações, para construírem um projeto de desenvolvimento com participação social, mais equidade e sustentabilidade. Perceber as potencialidades locais e internalizar o capital na região é muito importante. Quando falo de capital, estou falando do capital financeiro, produtivo e intelectual. Dessa forma, além de perceber oportunidades locais para investimento, é preciso saber quais são as fontes de crescimento. Assim, as fontes de crescimento são: aumento da força de trabalho. Significa uma população em idade ativa para o trabalho superior à população inativa. Aumento do estoque de capital. Nesse caso, estamos relacionando elevação do investimento em máquinas, equipamentos, instalações e estoque. Melhoria da qualidade da mão de obra. Fortalecimento do capital humano, ou seja, da sua qualidade técnica e educacional. Melhoria tecnológica. Incremento tecnológico com a modernização e incorporação no processo produtivo, o que acarretaria ganhos de produtividade. Eficiência organizacional. Nesse caso, utilização de técnicas que melhorem o desempenho gerencial e administrativo da organização. Muito bem. O salto qualitativo das fontes de crescimento e a sua devida combinação representam a possibilidade de celeridade no processo de crescimento socioeconômico. Socioeconômico significa crescimento da sociedade e economia, e também a questão de bem-estar social. Isso significa que, em médio e longo prazo, existem possibilidades reais de atingir a maturidade no processo de crescimento. Nesse sentido, uma consequência natural seria alcançar o tão almejado desenvolvimento socioeconômico. No entanto, para melhorar as fontes de crescimento e desenvolvimento, é necessário investir no seu potencial. Esse raciocínio ele fica de acordo com o desenvolvimento endógeno, pois é preciso conhecer a realidade de cada região. Ou seja, eu preciso conhecer o que acontece na minha região, na minha localidade, para fazer investimentos necessários. Olha só, significa que, se os planejamentos forem planificados lá pelo ente central ou pelo Ministério do Desenvolvimento, eles podem até alocar recursos para a nossa região. Mas quem são as pessoas mais adequadas para saber aonde investir na região? Os moradores dessa região, concordam? Ou não concordam? Existem controvérsias, é um assunto polêmico, tá certo? Muito bem. Se aguçamos sua curiosidade, atingimos o objetivo. Nesse caso, bons estudos e até a próxima aula.